ficar de pé. Deus, queremos te louvar, te agradecer por esta manhã. Senhor Deus, nos alinhe nesta noite, nos abençoe. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nesta manhã. Espírito Santo de Deus, estamos aqui porque queremos aprender mais de Ti. Estamos aqui porque queremos ouvir mais de Ti. Então, Espírito Santo de Deus, nos alinhe nesta manhã, Senhor, ao Teu propósito, Senhor. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que me buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o coração. E nós estamos aqui para Te buscar, Senhor. Nós estamos aqui para Te buscar. Nós estamos aqui para ouvir os Teus conselhos, Senhor. Então nos ajude, então nos abençoe nesta manhã, Senhor. No nome de Jesus, Pai. E nós iremos abrir esse alinhamento, Senhor, louvando ao Teu santo nome, Deus. Nós iremos abrir esse alinhamento, Senhor, exaltando o Teu santo nome, Senhor. E nós acreditamos, Pai, ó Deus, que Tu irás, sim, Senhor, nos revelar os Teus mistérios, Pai. Nós acreditamos, Pai, que Tu irás alinhar-nos. Nós acreditamos, Pai, que Tu irás nos capacitar, Senhor, para esta obra, Pai. Porque, Senhor Deus, por Ele e para Ele são todas as coisas, Senhor. Nós estamos Te devolvendo aquilo que Tu já nos deu, Senhor. Nós estamos Te entregando o que Tu já nos deu, Senhor. Então vem sobre nós nesta manhã, Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a Tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a Tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem, mas esse é o sinal que a Tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Vai chover. Vai
faz chover, Senhor. Me faz chover, me faz chover, me faz chover. Horas com portas do céu. E o que é que os anjos veem que o fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem que fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem que fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que fazem cantar santo? Só quero ver você. 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 Só quero ver você, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você. Ver você. Só quero ver você. Te adorando, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Então vem, te convidamos, vem. Esse lugar é teu. Esse lugar é teu. Então vem, esse lugar é teu. Esse lugar é teu. Então vem, consagramos esta manhã a ti, consagramos nossas vidas a ti, consagramos nosso coração para ti. Então vem, fica à vontade. 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 Quantos podem dizer isso? Fica à vontade. Então vem, fica à vontade. Então vem, fica à vontade.
tua vontade, então vem. Deus, eu não posso ver uma igreja sem ensinamento. Eu não posso ver uma igreja sem, sabe, crescendo sem ser ensinada e sem ser discipulada. Por isso, Senhor Deus, que é um grande prazer receber o pastor Leoberto nesta manhã. Que nós sabemos, Pai, que nós seremos enxertados mais uma vez. A tua palavra diz que o teu povo, ele perece, ele perde. O teu povo, Senhor Deus, ele não ganha por falta de conhecimento. Mas nós nessa manhã saímos de nossas casas para ouvir conhecimento de Deus, aprendizado de Deus sobre nós. Então use o teu filho conforme tu quer nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele? Glória a Deus. Bom dia, graça e paz a todos. Podem se assentar, muito obrigado. Glória a Deus. Que maravilha, hein? Isso aqui é para mim. Glória a Deus. Pode se assentar, todos aqueles que ainda estão de pé. Tá ótimo. Não, tá tudo certo. É um prazer muito grande poder estar nesta casa esta manhã, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Ele é o motivo da nossa canção, Ele é o nosso tudo esta manhã. Sem Ele não tem louvor, tem apenas música. Sem Ele não tem culto, tem reunião apenas. Diga comigo, quando Jesus está presente, diga bem forte, quando Jesus está presente, tudo pode acontecer, o natural e o sobrenatural, o previsível e o imprevisível. Quando Jesus está presente, tudo pode acontecer, o ordinário e o extraordinário. Agora me ouça, quando Jesus está presente, o cego pode ver, o surdo pode ouvir, o mudo pode falar, o paralítico pode andar, o morto pode ressuscitar, o triste pode se alegrar. Quando Jesus está presente, tudo pode acontecer. E eu penso que Jesus não está aqui. Estou certo ou estou equivocado? Equivocado, porque Ele está aqui esta manhã, amém? Ele está aqui, e a partir desta realidade, de que Jesus está aqui, então eu me sinto muito confortável esta manhã, para lhe dizer, que tudo pode acontecer,
Entendeu? Tudo pode acontecer. Nós podemos ter entrado de uma maneira por esta porta, mas nós podemos sair muito diferentes esta manhã, porque o Senhor está neste lugar. E onde Ele está, a bênção é garantida. Amém? Então eu estou tranquilo, porque eu tenho o tempo todo para pregar. O pastor disse, fica à vontade. Eu não sei se ele sabe, mas dizer isso, fique à vontade para mim, não sei se é um bom negócio. Porque eu vou ficar bem à vontade mesmo. Mas eu prometo que hoje eu termino. Termino hoje. Até meia-noite eu termino. Até meia-noite é hoje. Então, amém. Abra sua Bíblia comigo. Há uma palavra de Deus para a nossa vida esta manhã. E essa palavra, ela está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Mesmo que você tenha uma tradução diferente, não há problema nenhum. Eu gostaria que todos pudessem ler numa voz audível esta manhã, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Somente os que já localizaram a Escritura Sagrada, digam amém. Então vamos ler juntos, cada um na sua tradução. 3, 2, 1. Que maravilha, hein? Bom ter muitas traduções, por isso, né? Maravilha. Procura apresentar-te a Deus, de que maneira? Aprovado. Grifa esta palavra, aprovado. Não é suficiente apenas se apresentar diante de Deus. Segredo é apresentar-se aprovado. Porque apresentar desaprovado não funciona. E aí Paulo diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus de uma única maneira, aprovado. Como obreiro que não tem o que se envergonhar, maneja bem a verdade. Essa é a palavra essa manhã. Aprovado. Obreiro aprovado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Em primeiro lugar, todos na igreja, todos são obreiros. Obreiros não necessariamente um grupo de pessoas chamadas. Todo servo de Deus é um obreiro. Se nós trabalhamos para Deus, nós somos obreiros. Independentemente da nossa posição eclesiástica, independentemente das nossas credenciais. Porque tem pastor que não tem uma credencial, mas é pastor. E tem pastor que tem credencial, mas não é pastor. Tem gente que é evangelista, mesmo sem credencial, mesmo sem título, mas é evangelista nato. E tem evangelista com credencial, com tudo, que não é evangelista. Então eu não vou falar para um grupo específico esta manhã. Eu vou falar para todos, porque todos nós somos obreiros na casa do Senhor. Partindo desse pressuposto de que todos são obreiros, deixa eu lhe dizer algo. Todo obreiro tem que ter pelo menos 3 coisas. Nós temos que ter pelo menos essas 3 coisas. Se não tiver, então está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada, porque nós precisamos ter. Então eu quero compartilhar, abrir meu coração com vocês esta manhã e compartilhar isto. Essas 3 coisas. A primeira, todo obreiro tem que ter chamada. Repete comigo. Todo obreiro precisa ter o quê?
chamada. Se não tiver chamada, não adianta. Tem que ter chamada. É que na igreja, na casa do Senhor, na obra de Deus, primeiro, ninguém é chamado para fazer tudo. Quem tenta fazer tudo, não faz, e o que faz, ainda faz incompleto. Não dá para ser pé, mão, ouvido, olhos, tudo de uma vez. É melhor fazer 2 coisas na obra e fazer com excelência, do que fazer 10 de qualquer maneira. Deus não nos chama para ativismo, Deus nos chama para trabalho. Então, se Deus te chama para algo, se aprofunda nisso, faça com excelência, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Chamada para quê? Nós somos chamados, diga comigo, nós somos chamados para ver o que ninguém vê. Uma das características de uma pessoa chamada por Deus, é porque Deus nos chama para ver o que ninguém vê. Pedro, os discípulos, os apóstolos, a partir da chamada que eles recebem de Deus, agora eles vão ver o que eles nunca viram. Pedro vai ver agora um paralítico se levantar. Pedro vai ver agora um morto ressuscitar. Pedro vai ver agora que algo sobrenatural, inexplicável, vai começar a acontecer com ele, porque a sombra dele começa a curar enfermos. Sabe o que isso significa? Isso é uma das características da chamada. A pessoa começa a ver o que ele nunca viu. Você começa a orar por pessoas, e pessoas começarão a ser curadas, pessoas que você não imaginava que ia acontecer, mas vai acontecer. Então, em nome de Jesus de Nazaré, olhe para mim, deixa eu liberar uma palavra aqui esta manhã. Os teus olhos ainda vão ver o que você nunca viu, em nome de Jesus de Nazaré. O teu ministério será caracterizado por milagres sobrenaturais da parte do Senhor. Levante a sua mão direita para cima e diga: eu ainda vou ver o que os meus olhos nunca viram, porque eu tenho uma chamada. Glória a Deus. Eu creio na sua chamada, e eu creio que você vai ver o que você nunca viu. Você não tem uma pessoa chamada por Deus que isso não tenha acontecido. Leia o Novo Testamento, leia o Antigo Testamento. Você vai ver que toda pessoa que foi chamada por Deus começou a ver o que ele nunca imaginava ver. Ou você acha que Moisés iria imaginar que os seus olhos iriam ver o mar se abrir e o povo passar a pé enxuto? Você acha que um Elias, antes do seu chamado, imaginava que ele ia ver descer fogo do céu? Não imaginava. Você acha que Sansão poderia imaginar que ele iria ver Deus operar através da vida dele com uma queixada de jumento na mão e matar 1000 filisteus armados até os dentes? Não. Isso é para quem tem chamada. Para quem tem chamada. E você tem chamada, não tem nenhum parasita. Deus não chama parasitas. Deus não chama pessoas que dizem: eu não sei qual é a minha chamada, eu fui chamado para não fazer nada. Não, Deus não tem esse tipo de pessoa. Você não precisa de uma unção na cabeça para poder fazer a obra de Deus. Você não precisa de uma credencial para fazer a obra de Deus. Você não precisa do respaldo humano para fazer a obra de Deus. Você tem uma chamada, exerça o seu chamado. Você é obreiro. Então o obreiro é chamado para ver o que ele nunca viu. Segundo lugar, um obreiro é chamado para ouvir
o que ninguém ouve. Isso faz parte do chamado. Samuel, Samuel, você imagina, olha para mim, você imagina um pescador, um homem simples, um homem que conhecia apenas as redes, um homem que conhecia apenas o mar. Você acha que esse homem poderia um dia imaginar que Jesus de Nazaré, Criador dos céus e da terra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, iria lá, olhar para ele e dizer: largue tudo, porque de hoje em diante você vai ser pescador de almas. Você imagina isso, meu irmão? Não, ele nunca imaginava. Mas quem tem chamada ouve o que ninguém ouve. Esse é um segredo, meu irmão. Isso é um segredo. É segredo de quem tem chamada. O Senhor vai adestrar, vai preparar a tua audição para ouvir o que ninguém ouve. Está todo mundo ouvindo a voz da derrota, você está ouvindo a voz da vitória. Está todo mundo dizendo: que barulho é esse? É um trovão. Para quem não tem chamada, é um trovão. Agora, para quem tem chamada, ele está ouvindo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouve este homem. Não espere, meu irmão, que todo mundo ouça o que você ouve. Sabe por quê? Porque eles não têm chamada, você tem chamada. A tua audição é diferente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga comigo: quem tem chamada, vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve. Quem tem chamada, fala o que ninguém fala. Fala o que ninguém fala. Ele está pregando, o moço cai lá da janela. Todo mundo olha para o rapaz lá no chão e diz: está morto. Mas quem tem chamada, fala o que ninguém fala. Paulo olha para aquele moço e disse: ele não está morto. Quem tem chamada, fala o que ninguém fala, meu irmão. O que você fala num cemitério, num vale de ossos secos? Quem tem chamada de Deus, fala: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quem tem chamada, fala o que ninguém fala. Por isso que você não pode esperar que as pessoas entendam o que você fala. Não é possível. Esse aí é um otimista, não é otimista. Crente não é nem pessimista e nem otimista. A linguagem dele é a linguagem de Deus. Ele está na pior, mas da boca dele diz: sai essas palavras: sou mais do que vencedor por aquele que me amou e a si mesmo se entregou por nós. Diga comigo: quem tem chamada de Deus, vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, fala o que ninguém fala, e faz, diga comigo, e faz o que ninguém faz. Isso é na Bíblia. Pastor, essa mensagem está onde? Está na Bíblia. Essa mensagem está onde? Está no Novo Testamento. Essa mensagem está onde? Está na sua vida. Pastor, isso é para mim? É. Foi para Pedro, mas agora não é mais para Pedro. Para você. Para mim. Diga comigo: essa mensagem é para mim. Eu quero ver o que ninguém vê, ouvir o que ninguém ouve, falar o que ninguém fala e fazer o que ninguém faz. Há uma palavra de Deus que diz assim: em Deus faremos proezas. Proeza não é uma palavra tão comum na nossa linguagem. Proeza no hebraico do Antigo Testamento, sabe o que significa? Atos assustadores,
coisas que alguém olha e fala, não, não é possível, isso não é possível, não é, dentro da esfera humana não é, mas com Deus é. Deus não te chamou para ter um ministério infrutífero, Deus não te chamou para ter um ministério raso, Deus te chamou para ter um ministério abundante. Sabe por que nós não somos mais do que somos? Não é porque Deus não quer que nós sejamos, é porque eu olho para as minhas limitações, é porque eu olho para mim mesmo e digo, não, isso só foi para eles. Aí vem o Espírito Santo, serva de Deus, dizendo para mim e para você, isso não foi para eles apenas, isso é para você. Isso foi para eles quando eles foram chamados. Isto é para você, porque hoje você é o chamado de Deus. Você é o escolhido de Deus. Então a chamada ela tem essas características. Primeiro Deus trata comigo, e depois Deus vai tratar outras pessoas a partir de mim. Eu só dou o que eu tenho, eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu, como escolhido de Deus, chamado de Deus, se eu ver o que todo mundo vê, o que vai acontecer? Nada. Se eu, como chamado de Deus, ouvir o que todo mundo ouve, eu vou ser apenas mais um no meio da multidão. Deus não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Não te chamou. Porque nós somos. Porque isso é uma escolha nossa e não uma escolha de Deus. Ou você acha que é fácil fazer o que Jesus fez? Não é. E Jesus diz assim, mas se você me seguir, não apenas você vai fazer o que eu faço, mas você vai fazer obras maiores ainda. Para que isso? Para o pastor? Apenas? Não, não é. Na obra de Deus, o tamanho da minha unção não depende do meu título. Não importa se eu sou fundador e presidente de um instituto internacional de teologia. Isso para Deus não altera nada. Não é isso que me traz unção. O segredo não está no instituto, está na chamada de Deus na minha vida. O segredo está na chamada de Deus na tua vida, porque essa chamada ela vem com várias outras coisas que acompanham essa chamada. Não é você, não sou eu. Você não é bom o suficiente. Você não é bambambam, você não é Superman. Eu e você juntos não somos nada. Mas o valor não está naquilo que eu sou, mas naquilo que eu tenho. Eu tenho uma chamada. Você tem uma chamada. Se tira a chamada de Pedro, Pedro não passa de um pescador. Se tira a chamada de Mateus, ele não passa de um coletor de impostos. Se tira a chamada de Paulo, ele não passa de um fariseu louco, translocado, xiita. A diferença está na unção. A diferença está na chamada. Porque a chamada traz isto para a minha vida e para a sua vida. Valorize a chamada de Deus. Eu não sou chamado quando alguém reconhece e me unge a pastor, a evangelista ou qualquer outro cargo na igreja. A sua chamada não depende de homens. Não é avaliado por homens, não é respaldado por homens. Você tem uma chamada de Deus na sua vida. Comece a ser pastor sem título, comece a ser evangelista sem título, comece a orar sem título, comece a fazer a obra de Deus sem título. Eu espero ter título para fazer. Deus diz, esqueça título.
Pedro, sendo apóstolo, fazia sinais e maravilhas. E a Bíblia diz que Estevão, sendo diácono, fazia maravilhas e coisas sobrenaturais. O segredo não está no título, está na vida da pessoa e na unção que ele tem na vida dele, a partir da sua chamada. Quando eu sou chamado, eu sou respaldado por Deus. Quando eu sou chamado, eu sou adestrado por Deus. Quando eu sou chamado, Deus diz, na sua chamada, tem visão que você nunca teve, tem audição que você nunca teve, tem verbos que você nunca falou, tem ação que você nunca fez. Estenda a sua mão assim, olhe para as suas mãos esta manhã. Senhor, feche os seus olhos, Senhor, aonde estas mãos tocarem, que o sobrenatural aconteça, Deus, que não seja estas mãos, mas que sejam as tuas mãos. Olhe para as suas mãos e diga a Deus, faça das minhas mãos as tuas mãos. Aonde eu tocar, se houver morte, que haja ressurreição. Se existe destruição, que haja restauração. Se eu tocar no enfermo, que ele seja curado, em nome de Jesus de Nazaré. Quem Deus procura esta manhã? O maior? Não. O intelectual, o catedrático? Não. Eu estava falando ainda há pouco com o evangelista. Ele me disse que tem 5 anos de chamada, conheceu a Cristo. E eu brinquei com ele, eu também tenho 5. Só que com 0 na frente. Fazem 50 anos que eu estou na igreja. Eu aceitei a Jesus. E não fica me olhando achando que eu tenho muita idade, que eu não tenho. Meus cabelos grisalhos, os cabelos grisalhos não representam a minha idade biológica. É porque os cabelos de Jesus são brancos. E eu quero ficar parecido com ele. Então ele disse, olhou para mim e disse, então você quer ficar parecido comigo, não é? Disse sim. Então eu vou pintar o seu cabelo de branco, tudo bem? Falei, tudo bem. O cabelo do senhor é branco, não é? Ele disse, é branco. Ele disse, então pinte o meu cabelo de branco. E ele pintou meu cabelo de branco. Mas quem Deus procura? Não importa. Tempo de igreja. Igreja não é empresa. Aqui não conta tempo de fé. Aqui conta chamada, entrega, disponibilidade. Isso é que conta. Tem muitos velhos na fé que estão por aí parados, estagnados. E Deus está levantando uma geração de crianças. Deus está levantando uma geração de adolescentes. Deus está levantando uma geração de pessoas com pouco tempo de igreja, mas com uma vida com Deus e fazendo a obra do Senhor. Faça a obra de Deus esta manhã. Todo obreiro tem que ter 3 coisas. A primeira, chamada. Pastor, como é que faz para ter a unção? O que faz para ver o que ninguém vê, ouvir o que ninguém ouve, falar o que ninguém fala, fazer o que ninguém faz? Aonde é que sai? Olha lá, ele está apontando. Aponte para cima aí, ó, seu dedão aí. Olha lá. Entendeu? Pastor, você tem um curso no seu instituto que ensina isso? Não, isso está na Bíblia.
é com Deus. Você não precisa de um excelente currículo para ser. Deus não depende do seu currículo. Quando Deus escolheu, Deus não escolheu os melhores. Deus nunca escolhe os melhores. Homens escolhem os melhores. Deus não escolhe o melhor. Você não foi escolhido porque você é o melhor. Você foi escolhido porque você é o pior. Paulo disse: dentre os pecadores eu sou o pior. Aí Deus olha para o camarada todo torto, todo engessado, todo detonado, e diz assim: é você mesmo que eu quero. Deus gosta de parece que Deus se sente atraído pelo pior. Pedro não era o melhor, Paulo não era o melhor, ninguém era o melhor. Melhor é Ele, Ele é o melhor, Ele é o melhor. Se eu fosse você, eu aplaudiria o Senhor, aquele que é o melhor. E tem uns crentes engraçados, uns pastores engraçados por aí. Eu fui chamado para pregar num culto de ex-ladrão, ex-prostituta, ex-macumbeiro, ex-mentiroso. Mas, gente, não tinha nenhum que não fosse ex ali dentro daquela igreja. Eu dei uma olhada assim no púlpito, esse camarada tudo de paletó e gravata, tudo bonitão, barba bem feita. Ex-ladrão, ex-estuprador, ex-matador. Tinha um lá que tinha sido condenado a 360 anos de cadeia, sendo que a legislação penal não passa de 40 anos. Estava lá, servo de Deus. Quantas pessoas Deus tem tirado das sarjetas. Quantas pessoas, se eu fizesse um levantamento aqui, você é um ex-quê? E aí eu perguntava para mim: você é ex o quê? Bom, eu passei a minha vida inteira na igreja. Então eu estava falando para o Gesiel: eu estou no mundo, mas não sei o que é o mundo. Nunca fumei, nunca me droguei, nunca bebi, nunca fui no pancadão, nunca fui numa festa, nunca fui em nada. Aí olharam para mim e falaram: você é ex o quê? Eu falei: eu sou um ex-nada. E agora eu sou um tudo em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Não importa que ex você foi, o que importa não foi o que você foi, é o que você é. Deus trata com você esta manhã aqui. E não me saia por esta porta dizendo que você não é. Não saia por esta porta dizendo que você não tem uma chamada, porque você tem uma chamada. Tem uma chamada para ver o que ninguém vê, para ouvir o que ninguém ouve, para falar o que ninguém fala e para fazer o que ninguém faz. Número 2. Todo obreiro, todo servo de Deus tem que ter isso que eu vou falar agora. Primeiro, ele tem que ter chamada. Segundo, ele tem que ter advogado. Pode ser um advogado brilhante sem preparo espiritual, mas não dá para fazer a obra de Deus sem preparo espiritual. Não dá. Eu posso ter o melhor discurso, eu posso ter a melhor retórica, eu posso conhecer o hebraico do Antigo Testamento, o grego do Novo Testamento, eu posso conhecer todas as línguas, mas se eu não tiver preparo espiritual, a minha palavra será bonita, mas vazia, bonita, mas ineficaz, porque não dá para fazer a obra de Deus sem preparo, porque Satanás não respeita meus títulos. Você não cura enfermo com a sua credencial, você não expulsa demônios com os seus diplomas, com o seu certificado. Há uma necessidade de preparo espiritual. Por que tem muita gente fracassando? Porque não tem preparo espiritual. Não tem. Número 2,
preparo teológico. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Ainda não tire conclusões antecipadas. Pense primeiro, se você tiver dúvida de aceitar ou rejeitar imediatamente. Só tem uma coisa aqui na terra que pode destruir o povo de Deus. Só uma. Nenhuma pandemia, nenhum vírus, sistema político, nada pode destruir a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, disse Jesus. Mas tem uma coisa que é ameaça para a igreja, e não é o diabo, não é Satanás, é a falta de conhecimento. O Senhor disse: o meu povo está sendo destruído. Destruído. Por quê? Porque lhes falta o conhecimento. Não adianta eu ter, se eu não conhecer aquilo que eu tenho. A nossa base não são as nossas experiências sobrenaturais. A nossa base é a palavra. É essa palavra. Ela é, porque vai chegar um momento que você não vai sentir nada, meu irmão. Vai chegar uma hora que parece que o céu está fechado. Vai chegar uma hora que parece que nada faz sentido. Mas se você e eu estivermos solidificados, firmados na palavra, o vento vem, a água vem, a chuva vem, mas nós vamos continuar firmes ali. Eu sei em quem tenho crido e estou certo. Aí eu não preciso sentir arrepios para saber que Jesus está comigo. Pastor, estou todo arrepiado, olha como eu estou. É Jesus aqui. Arrepiado ou não arrepiado, eu vou continuar crendo que Ele está comigo, porque a palavra de Deus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E em terceiro lugar, terceiro preparo, não tenho tempo para entrar em detalhes, mas se você quiser, você sabe o que fazer. Eu nem vou falar mais nada, que você já percebeu, você é inteligente, você já percebeu aonde tem os detalhes. É só falar com Gesiel, ele tem o endereço, tem tudo aqui. A terceira coisa é um preparo acadêmico. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus vai usar o que você tem. Deus não depende daquilo que eu tenho, mas usa o que eu tenho. Entendeu? Então, quanto mais eu tiver, mais Deus vai usar aquilo que eu tenho. Não foi Pedro. Está sendo gravado? Depois ela faz a edição, né? Não foi Pedro que o Senhor chamou para pregar para os filósofos em Atenas. Sabe quem ele manda lá? Paulo. Porque Paulo sabia o que ia falar ali. Deus não despreza. Deus não joga no lixo aquilo que você tem e que pode ser usado na obra do Senhor. Reciclagem começou no céu. Reciclagem, quem começou foi Deus. Foi Deus que inventou esse negócio. Aí ele olha e fala assim: dá para fazer uma reciclagem aí. Dá para fazer. Isso aqui serve, isso aqui não serve, deixa isso de lado, isso aqui serve. Deus vai usar aquilo que você tem. Diga comigo: todo chamado de Deus, todo obreiro, e isso me inclui, tem que ter, bem forte, 3 coisas. Qual é a primeira? Chamada. Qual é a segunda coisa? Preparo. E o preparo tem essas 3 dimensões: preparo espiritual, preparo teológico e preparo acadêmico. E número 3 se chama experiência. Experiência. E você fala: pastor, tem um curso de experiência no seu instituto? Tem não. Você não tem nem no meu e nem no de ninguém. Experiência.
Você tem, ou não tem, mas você não aprende. Você tem. Jó, ele vai ter uma experiência que ele nunca teve. A experiência anterior dele é que ele conhecia Deus só de ouvir falar. E agora ele vai ter uma experiência de conhecer Deus, não de ouvir falar, mas agora porque os meus olhos te veem. Experiência não pode ser repassado para alguém. Pastor, dá para passar um pouquinho da sua experiência para mim? Dá não. Ou tenho ou não tenho. Como é que eu tenho? Quando eu faço a obra. Não tem como ter experiência se não fizer a obra. Esse é o segredo. Você tem experiência porque você faz a obra. Se você não fizesse, você não teria. Você está entendendo? Então, já estou terminando, tá, irmãos? Você sabe que quando o pregador diz, estou terminando, se ajeita no banco, que a coisa vai longe, que vai longe. Ainda bem que o pastor está lá atrás, eu estou só observando ele. Estou pregando aqui, mas estou observando. Todos os movimentos dele, ele está no meu radar aqui. Então estou observando cada detalhe. Qualquer coisa, eu encurto ou então alongo um pouco mais. Mas vou lhe dizer que experiência, diga comigo, experiência, Deus. Diga agora bem forte, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vacas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Uma coisa é certa, aconteça o que acontecer, Deus é Deus, e ponto final. Quando você faz a obra de Deus, lembre-se, Deus é Deus, aconteça o que acontecer, Deus é Deus. Se Ele abrir o mar, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Deus pode te livrar do problema, no problema, ou Ele pode não te livrar, nem do problema e nem no problema. Ele vai continuar sendo Deus. Deus não é Deus a partir de resultados. Deus é Deus a partir da sua essência. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Pelas mãos de Herodes, ele matou a Tiago. E no mesmo capítulo 12, nas mãos de Herodes, Deus livrou Pedro da morte e da prisão. Deus é o mesmo. A uns Ele permite, outros Ele não permite. Quando Deus me chamou para a obra, ainda na minha infância, eu tinha tudo para ser um fracassado na vida. Eu tinha tudo para não dar certo na vida. Vindo de uma família que vivia abaixo da linha de pobreza. Gago. Não era pouco, era muito. E é uma coisa horrível, né? Porque gago, todo mundo quer fazer pergunta para gago, só para ver ele embaraçado, né? Embaraçado aqui no Brasil, você não pode falar embaraçado na Espanha, que embaraçado lá é grávido, né? Você chegar com o irmão e falar assim, você está embaraçado, meu irmão? Ele pode te agredir. Então, gago, pobre, mas Deus não depende de nada e de ninguém. E Ele me chamou. Se eu passar no teste hoje, que eu só vou saber se eu passei no teste se eu receber novos convites. Se eu não receber, nem precisa me falar nada, porque eu não fui aprovado. Segundo a Timóteo 2,15, procura apresentar-te aprovado. Se eu não chamar, se eu não for mais chamado, é que eu não fui aprovado. Por isso que eu tenho que aproveitar hoje, né?
porque se o resultado final ainda não foi definido, eu ainda tenho 5 minutos, 7 minutos para mudar esse placar, em nome de Jesus. Ora por mim aí, Vaza, ora por mim aí, servo. Deus me chamou para a obra muito cedo, e ao longo dos anos eu tenho visto Jesus fazer coisas maravilhosas. Não é que eu vi com meus próprios olhos, eu estava ali presente. Eu já vi Jesus ressuscitar morto em cima do púlpito, eu estava orando juntamente com a igreja por ele. Eu já vi pessoas fazerem coisas, Deus agir de uma maneira sobrenatural na vida das pessoas. Eu lembro da minha mãe, era esse período, se aproximava o Natal. A minha mãe sempre foi uma intercessora. Quando eu pregava na igreja, eu nunca via minha mãe olhando para mim. Eu sempre via minha mãe cabisbaixo e balbuciando algumas palavras. E eu sabia que ela estava orando por mim. Quantas vezes pela madrugada eu acordei com a oração da minha mãe, orando por mim, dizendo: Deus, usa meu filho aonde ele for, Deus. E eu sempre fui muito apegado com a minha mãe. Fazem muitos anos que ela morreu, mas até hoje eu choro, volta e meia eu choro. Às vezes eu choro de saudade dela. Às vezes eu choro de revolta. Eu digo: mãe, a senhora foi embora, a senhora me deixou aqui, e agora eu sou um maior abandonado. Porque eu sempre fui muito apegado com a minha mãe. Eu sentava no colo da minha mãe, mesmo já casado. Então minha mãe ficava me paparicando o tempo todo. Eu fiquei muito dependente da minha mãe. E estava tudo pronto para nós viajarmos, eu e meu irmão, para o interior, para passar o Natal com a minha mãe. E eu recebi uma notícia muito triste, pouco antes da viagem, que minha mãe estava muito doente, estava na UTI. E Satanás começou a falar comigo: aí, ô pregador fracassado, esse é o Deus que você serve, esse vai ser o presente dele para você, a morte da tua mãe no Natal. Eu nunca fui adepto e nunca fiz apologia de ficar batendo com o diabo, mas eu fiquei tão revoltado que eu falei para ele: já vi Jesus fazer muitas maravilhas no meu ministério, Satanás. Já vi Jesus curar muitas pessoas, todos os tipos de doença. Eu vou orar pela minha mãe, e ela vai ser curada, e você vai ficar envergonhado, Satanás. Mas lembre-se, nossas experiências não são só de conquistas. Nós temos que ter estrutura para o não. Nós temos que ter estrutura para aquilo que a gente não gostaria de ver, para aquilo que a gente não gostaria de ouvir, para aquilo que a gente não gostaria de falar, para aquilo que a gente não gostaria de sentir. E eu comecei a orar. E eu recebi uma notícia. A notícia que todo mundo gostaria de receber. Minha mãe tinha saído milagrosamente da UTI e estava em casa. Aí eu chamei Satanás de novo. Falei: vem aqui. Você me afrontou, agora eu vou te afrontar. Entendeu? Você não conhece o Deus a quem eu sirvo. Isso aqui era só para ter uma experiência com Ele. Minha mãe está em casa, saiu da UTI, e eu vou viajar, viu, Satanás? E deu uma gargalhada ainda, a gargalhada da vitória. E terminei de arrumar as malas. Antes da viagem, uma noite eu estava me preparando para ir para a igreja. Meu irmão desce, seu semblante está apagado, ele está pálido. E eu olhei para ele e disse: mas o que está acontecendo? E ele olhou para mim e disse: a nossa mãe acabou de falecer.
Sabe quando o chão sai de debaixo dos seus pés? Sabe quando nada mais faz sentido na sua vida? Sabe quando a sua mente fica confusa? Eu olhei para ele e disse: sabe aquela primeira atitude de alguém que recebe uma notícia muito ruim, que é a atitude de negação? Eu tentei negar aquela realidade. Eu disse: para com isso, para de brincar. Que brincadeira sem graça. Ele disse: infelizmente não é uma brincadeira. É verdade, a nossa mãe acabou de falecer. E ele olhou para mim e disse: eu não tenho mais nada a falar, eu estou indo embora. E eu estava com o carro estacionado na avenida, na rua, e havia uma escada que dava acesso até o nível da rua. E eu disse para minha família, disse: fiquem aqui, eu quero ficar a sós nesse momento. E eu comecei a subir aquelas escadas, e eu ouvia, pastor, audivelmente, Satanás dando gargalhadas, demônios dando gargalhadas, e devia ser muitos, porque eram muitas vozes dando gargalhadas, zombando, escarnecendo de mim. E eu entrei no carro, e parece que o carro estava superlotado de demônios gritando, dando gargalhadas. E eu me debrucei sobre o volante, e não sabia o que fazer naquele momento, quando de repente aquele lugar começou a ser cheio de uma paz em meio à guerra, de significados em meio de algo que não tinha significado nenhum para mim. E a primeira coisa que eu fiz foi usar a autoridade do nome de Jesus para dizer: demônios, todos vocês saiam daqui agora, em nome de Jesus de Nazaré, saiam daqui. Depois, eu abri a porta do carro, e de onde eu morava, eu conseguia enxergar o cemitério da Cachoeirinha. E naquele momento, pouco me importava as pessoas que estavam passando ali na avenida. Eu olhei para cima, olhei para aquele cemitério, e disse, olhando para cima, disse: mãe, eu sei que você não está me ouvindo, mas eu vou falar algumas coisas aqui, para que fique registrado no mundo espiritual. Deus é bom, mãe, em todo tempo Deus é bom, e Ele vai te dar um Natal que ninguém poderia te dar. Você vai ter um Natal que você nunca teve na vida. Você vai ter o seu primeiro Natal com Abraão, com Isaac, com Jacó, com aqueles que viveram neste mundo, mas que de acordo com Hebreus 11, esse mundo não era digno deles. E depois eu disse para ela: mãe, eu tenho mais uma coisa para te dizer, porque antes da morte da minha mãe, eu sempre orava assim: Deus, nunca leve a minha mãe antes de me levar primeiro. Não faça isso, por favor. Não leve a minha mãe. O Senhor sabe o quanto eu amo a minha mãe. Não leve a minha mãe antes de me levar. Se o Senhor for levar a minha mãe, então me leva primeiro. Eu não quero saber da notícia da minha mãe. E aí eu, olhando para cima, eu disse: Deus, eu disse: mãe, deixa eu te falar uma coisa. Porque eu tinha sido desafiado pelo diabo, dizendo: você perdeu, pregador, você fracassou, como você vai orar por enfermos agora? Como você vai voltar a pregar de novo? E aí eu disse para minha mãe: mãe, eu quero lhe dizer uma coisa, fique registrado isso nos anais celestiais. Você cumpriu a sua missão, e o Senhor te chamou, mas a minha ainda não acabou, e eu vou voltar para os púlpitos
Eu vou voltar para a rua. Eu vou voltar a orar por enfermos. Eu vou orar, eu vou voltar a pregar a tua palavra, Deus. Até o dia do arrebatamento, ou até o dia que o Senhor me recolher. Por isso eu estou aqui esta manhã. Eu não sei como você está diante de tudo isso. Se eu puder pedir para a equipe de louvor, por favor, venham aqui à frente. Me ajudem aqui. Mas eu quero orar com você. Eu quero orar com você. A igreja de pé, por favor. Os que puderem colocar-se de pé. Talvez essa manhã, você esteja aqui. E você esteja dizendo: pastor, eu posso ir na frente e receber uma oração? Você pode. Pastor, eu preciso ir na frente? Não, não precisa. O Deus de perto é o Deus de longe. Mas eu não quero impedir que você que queira vir à frente receber uma oração. Você sabe o porquê que você vem. Então, se você quiser sair do seu lugar e vir até aqui, se espalhem aqui na frente. Ninguém atropelando ninguém, tá? Por favor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Antes de nós termos experiências lá fora, Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele. Antes de ter experiência com o dono da obra, com a obra de Deus, Deus quer que a gente tenha com o dono da obra. Eu queria que vocês pudessem estar ministrando diante do Senhor. Enquanto vocês estiverem ministrando, eu vou estar orando com essas pessoas aqui. Eu não sei porque você está aqui, mas você está. Eu não preciso saber por que você está aqui. Deus sabe o seu coração. Deus sabe a sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a orar. Coloca diante do Senhor apenas aquilo que você deseja essa manhã. Sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, pega um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Oh, meu Deus! Foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim, que Deus planejou. Levante do chão, pega um clamor. Volta o que é meu, salva-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leve nas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e
quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite e minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, Senhor, restitui. No tempo que roubado for, não poderá se comparar, pois tudo aquilo que o Senhor tem preparado a quem clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Põe teu azeite e minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite e minha dor. Restitui, leve nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por esta manhã. O Senhor te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. O grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre vós nesta manhã, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. E até a noite, se Deus quiser, às 18h30, no nome de Jesus. Deus abençoe e até daqui a pouco.